Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibuis Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, durante o mês de janeiro vamos falar os acontecimentos mais marcantes do programa Mais Inclusão. Mais Inclusão. De acordo com o censo de 2017 do Instituto Nacional de Estatística em Moçambique, existem cerca de 26.899.105 pessoas com deficiência e deste número, 13.988.906 são mulheres com deficiência, onde Lúcia Suzette Sibin faz parte desta estatística. Ela diz que este grupo de mulheres tem enfrentado várias barreiras na sociedade. Mulheres com deficiência em Moçambique, estão aí. Aquela que consegue se pandar, se panda. Aquela que não consegue, é aquela que nós estamos a ver a sofrer, na rua pedir, na rua vender. Pronto, porque principalmente agora que está muito violento. Então, para ela, a situação é pior. Principalmente se não tiver ninguém para apoiar, se não tiver ninguém para ajudar. Fica muito complicado. Mas pronto, eu acredito que um dia as mulheres vão vencer. Samaria Ubisi e Dores Munhani, duas jovens com deficiência físico-motora, afirmam que as mulheres com deficiência sofrem dupla discriminação e explicam. As mulheres com deficiência, elas sofrem uma dupla discriminação. Primeiro, por serem mulheres. Segundo, por serem mulheres com deficiência. Então, essa condição coloca elas num nível muito inferior, comparando com outras mulheres, assim como comparando com os homens com deficiência. Em Moçambique, ainda temos a problemática da discriminação da mulher. São muitas esferas que poderei apresentar como exemplos, que é a discriminação da própria mulher, a mulher no lar, a mulher na oportunidade de emprego. São muitos contextos em que são violados os direitos da mulher. Então, dizer que em Moçambique ainda temos uma luta muito grande para a questão da valorização da mulher e valorização da mulher com deficiência. Lúcia Simbini, Samaria Ubisi e Dores Munhani, mesmo com várias barreiras, elas têm lutado para conseguir espaço no mesmo emprego e partilham suas conquistas. Tive colocação para o Instituto Superior Pedagógico, aqui mesmo, onde vinha para fazer o curso de História e Geografia. Mas quando cheguei nessa faculdade de História e Geografia, na altura, não havia vagas. Então, acabei conseguindo um espaço na Faculdade de Psicologia e Pedagogia para fazer licenciatura em Ensino de Psicologia e Pedagogia. Então, terminada a licenciatura, em 1995, tive a oportunidade de ficar a dar aulas aqui mesmo. Já em 95, o Instituto Superior Pedagógico havia passado para a Universidade Pedagógica. Então, passei a dar aulas aqui mesmo na Universidade Pedagógica e desde 1995 venho dando aulas. Em 2006 terminei mestrado em Educação Currículo aqui mesmo na Universidade Pedagógica. Um mestrado que foi fornecido pela Universidade Pedagógica em convênio com a PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, terminado o mestrado em 2006, pronto, fiquei aguardando por uma outra oportunidade. O mestrado foi tudo custeado pela instituição e Banco Mundial. Agora o doutoramento, abre-se oportunidade de doutoramento em 2012, eu ingressei. Eu comecei a trabalhar no FAMOD através de um estágio. Então, foi finais de 2021, sim, soube que no FAMOD estavam a contratar estagiários para uma formação, acho que estavam a dar uma formação exatamente. Então, eu concorri, graças a Deus, admiti, então estagiei por 45 dias.
Depois do estágio, eu voltei para casa. Na altura ainda ia à faculdade. Voltei para casa para continuar a fazer as minhas atividades. Faculdade, casa, faculdade, casa. Até que, em meados do ano passado, 2022, eu recebi uma chamada de recursos humanos do FAMOD a solicitarem-me para um cargo que estava disponível no FAMOD. Então, eu penso que esse é apenas o começo. Então, ainda vou aprender muito também. Vou ter cargos muito mais importantes do que o cargo que eu estou a exercer agora. Direi que comecei de baixo porque não comecei a trabalhar na minha área de formação logo que terminei o meu curso, não. Tive a oportunidade de fazer o estágio no IPAS, o Centro de Práticas Jurídicas me acolheu, defendi vários casos, graças a Deus, com êxito, que trabalha para o empoderamento da pessoa com deficiência. Isai Maria, jornalista, também partilha desafios das mulheres com deficiência no país. Acabei seguindo algo que eu não queria, mas acho que de tanto isso de jornalismo, minha mãe é que teve um empurrãozinho, sem ela se perceber, porque ela era daquelas que saiu na rua, comprou jornal. Minha filha está aqui, lê. Sempre tinha que ler jornal, às vezes um montão de jornais. E fui tendo gosto pelo jornal, fui tendo gosto pela rádio. Eu podia estar sempre em casa, mas no tempo era xirico. Punha aí e estava sempre a escutar a rádio. Então eu sempre dizia à minha mãe, mas essas pessoas que estão aí, como é que é? Então foi assim, acabei tendo gosto pelo jornalismo. Acredito que segui o jornalismo ou segui a locução sem ter feito o curso. De recordar que em Moçambique, de acordo com o censo de 2017 do Instituto Nacional de Estatística, existem cerca de 13.998.906 mulheres com deficiência. Mais inclusão. Ainda no ano 2023, narramos a história do jovem jogador de futebol com deficiência no posto administrativo de Cumbana, no distrito de Jangamo, Romão André. Mais inclusão. Estamos a 450 quilômetros da cidade capital Maputo, no posto administrativo de Cumbana, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane. Falamos concretamente do estádio Filimone, local onde vamos conhecer a história do jovem Romão André, que se notabiliza no seu talento. Bastante otimista, ele conta como tudo começou. Sou Romão André Machivene. Eu comecei a gostar do futebol em 2006, quando eu vi Lionel Messi jogar. Foi por este caso que eu comecei a treinar, porque gostei muito do futebol dele, tinha que seguir a ele, tudo mais. Os meus colegas me tratam como uma pessoa normal, né? Como já me conhecem, já joguei várias vezes com eles, mas o adversário sempre tem desprezado a mim. Mas sendo assim, eu entro em campo e demonstro o que eu sei fazer. E dali o adversário já fica preocupado comigo, mas eu entro em campo fazer o que eu sei fazer. Eu já estive em vários sítios para jogar, né? Mas agora aqui no Filimone, tudo está diferente. Me sinto à vontade, sim. Quantos gols já me marcou mais ou menos? Perdi a contagem, porque são várias já. E qual é a tua posição já agora? Eu agora jogo como meio campista. Sim, jogo no meio campo. No bairro tive sempre muita emoção. As pessoas te carinham? Sim. Romão André é capitão da equipa principal do Machaquene de Cumbana, a segunda colocada no campeonato local, com um total de 12 equipas. Bastante otimista, encontrou no desporto uma forma de vencer barreiras. Na verdade, eu nasci assim, saí assim na ventre da minha mãe. Na verdade, eu me sinto uma pessoa normal, sim. Nunca me senti diferente porque sou deficiente, não. Ainda não me senti assim. Na verdade, nos princípios, fases, né? Eu, na verdade, às vezes tinha medo de mim mesmo. Sim. Por quê? Por causa da minha deficiência. Eu tinha medo de mim, às vezes não saía de casa, mas acabei me informando, tipo, E agora o Romão tem autoestima? Sim, tenho, sim. Eric Nhanombe, mesmo sendo adepto de uma outra equipa rival, rende-se ao talento do jovem jogador. Eu sou descabo. Agora, onde que eu venho, tá ver boa bola e ficar muito atento com a bola. A ver a pessoa a jogar. Campeonatos,
está a andar bem. Também o Romão, no campo deles, anda bem com a bola. E está a pôr bolas na baliza. A pessoa ficar atento com o Romão. Gostam de ver o Romão a jogar? Gosta do Romão a jogar. Assistir a jogar Romão. Pôr as bolas como deve ser na baliza. Outro também tenta entrega ao Romão. Está por bola à vontade. Opinião igualmente é partilhada por Eduardo Machava, selecionador de futebol em Cumbana e docente universitário. Eu não vejo qualquer tipo de problemas para integrar o Romão para a prática do desporto formal, neste caso, porque o Romão tem uma deficiência de um membro superior, o braço, neste caso, mas que esse braço não impede que ele possa desenvolver naturalmente as atividades que são inerentes àquilo que é a função que ele escolheu. Ele escolheu jogar futebol, é um excelente médio centro, com uma grande visão, é um indivíduo que em nada influencia o braço que tem algum tipo de deficiência. É natural que as pessoas que não têm visão sobre o que é uma pessoa com deficiência possam olhar isso como algo discriminatório. Mas para mim é algo notório e é algo por enaltecer. A alegria de Romão e dos outros jovens é só possível graças ao apoio de El Filmon, um empreendedor local que tem lutado para a massificação do desporto em Cumbana. O projeto ambicioso cujos resultados são visíveis, segundo Eduardo Machava e Henrique Nhanombe, os nossos entrevistados. Veio criar esta infraestrutura. Eu fiquei entusiasmado, extremamente maravilhado quando vi este complexo aqui. O nosso campo de Costa do Sol não tem as dimensões que tem este campo. Por exemplo, só tentar dar um exemplo. O campo da Machixe não tem as dimensões que tem este campo. O campo de Ferroviário não tem as dimensões que tem este campo. E, acima de tudo, as bancadas que nós estamos a ver ali, com departamentos ali para árbitros, para as equipas, para a sala de musculação, para o posto médico. Enfim, e tem uma tribuna no primeiro andar, coisas raras nos momentos atuais. É um complexo que vem aí, porque as ideias não param por aqui. Isto vai continuar. Encontrar aqui num curso com o Capi Angagira Filmone. Ricardo Camubé até muito nhago. Ricardo na ribon com manga Filmone angata chusago agira Capi já Ricardo Camu na ribon. O estádio Filmone, construído de raiz em 2021 e batizado com o nome da família, também acolhe outros eventos desportivos. Mais inclusão. Enquanto que em Tete, o governo local preocupado com a inclusão das pessoas com deficiência, sobre a acessibilidade e a empregabilidade. Mais inclusão. Há esforços para enquadrar as pessoas com deficiência na função pública na província de Tete, no âmbito da estratégia de inclusão desta camada social. Segundo Sandoka Antônio, diretor do gabinete do governador da província de Tete, os setores de educação e saúde são as mais que enquadram as pessoas com deficiência. Na nossa província de Tete, estamos a trabalhar afincadamente no sentido de enquadrar e termos a acessibilidade da pessoa com deficiência. De fato é um esforço, é um desafio também, porque em algum momento as condições dos nossos edifícios não são aquelas adequadas. Pouco a pouco estamos a adaptar para que os nossos edifícios sejam acessíveis. Também há esse esforço de enquadrar os deficientes para vários setores de trabalho. Temos estado, de fato, a enquadrar alguns funcionários com deficiência para poderem realizar as atividades nos vários setores. Podemos destacar o setor de educação, podemos destacar também o setor de saúde, em alguns momentos, podemos destacar também o próprio setor de gênero, criança e ação social. Então, são setores que têm um número considerável de pessoas com deficiência que estão exercendo as suas atividades lá. Mais do que empregar as pessoas com deficiência, há aspectos que devem ser cumpridos, segundo disposto no Decreto 53/2008, que estatua a obrigatoriedade da acessibilidade dos edifícios públicos, mas esta máxima ainda não é cumprida na generalidade no país. Sandoka Antônio explica. Como executivo, também criar condições para a acessibilidade, este que é o nosso
grande desafio, tentarmos adaptar aqueles edifícios que nós construímos para dar vazão àquilo que é a acessibilidade dos deficientes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, de fato, criarmos sempre um atendimento igual. É esse esforço que estamos a fazer, porque o atendimento, em algum momento, pode haver a diferenciação, mas temos tido esse grande esforço para podermos ter o atendimento igual. E a acessibilidade vai muito além de rampas. É preciso que sejam eliminadas barreiras na comunicação e atendimento aos surdos. Sandoka Antônio disse que o executivo de Tete tem quebrado essas barreiras de comunicação no setor público. Sim, temos estado a prestar extremamente atenção relativamente a este grupo, porque nós temos lá o CRE, que é o Centro de Recursos, né, de Educação Inclusiva, e lá temos técnicos, né, que estão a trabalhar. Na altura em que temos encontros onde participam pessoas com deficiência, sempre solicitamos para poderem, portanto, apoiar na tradução, todos aqueles aspectos acumulados. Temos estado a trabalhar com o CRE. De facto, o esforço também do Executivo Provincial tem sido também para podermos garantir que sejam capacitadas mais pessoas para poderem trabalhar com este grupo de pessoas. Na província de Tete há avanços assinaláveis. Será que o mesmo se verifica ao nível da província de Sofala? Eduardo Macário, diretor do gabinete da Secretaria do Estado de Sofala, respondeu nos seguintes termos. Bem, a situação de inclusão na província de Sofala parte daquilo que se vive ao nível nacional. Tanto nós temos um contexto nacional e vamos fazendo tudo de acordo com aquelas que são as demandas da nossa província. E quando realizamos determinados concursos, deixamos à vontade, abrimos espaço para todos concorrerem, tanto, e mesmo aqueles que têm uma situação específica também concorrem, e isso não pode constituir motivo de exclusão em nenhuma instituição. É praticamente uma orientação que temos que tomar em consideração todos aqueles que concorrem, desde que reúnam os requisitos. Portanto, a deficiência não pode ser considerada um requisito impeditivo. Então, estamos a considerar. Temos professores, temos músicos, temos técnicos agrários, enfim, em muitas áreas. Macário reconheceu que a acessibilidade constitui um desafio em Sofala. A acessibilidade é um desafio realmente porque essas abordagens são relativamente novas. Já temos edifícios construídos há bastante tempo que não tomavam em consideração esse aspecto. Então, para os edifícios que estamos a construir todos, a recomendação é que tenham rampas de acesso. Para alguns edifícios que têm uma construção em altura, portanto têm alguns andares superiores, é sempre bom termos aqueles espaços públicos, atendimento público, no reis do chão com rampa de acesso. Portanto, tudo isto está a acontecer no sentido de respeitarmos aqueles que não têm possibilidades. Por outro lado, os edifícios anteriores, que estando sendo reabilitados por alguma razão, para as tempestades ou para a própria idade, também pedimos para se considerar tanto a colocação de rampas. Não é possível para todos, dada a sua estrutura arquitetônica, mas para alguns é possível. Então estamos a fazer isso no sentido de vermos esta situação resolvida para os nossos concidadãos com deficiência. Estas reflexões foram feitas no Conselho Coordenador do Ministério de Administração Estatal e Função Pública, realizado no distrito de Buane, na província de Maputo. Mais inclusão. E na cidade da Beira, na província de Sofala, recebíamos a notícia que dava conta a reabilitação do Instituto dos Deficientes Visuais naquela parcela do país. Mais inclusão. 3 anos depois, o Instituto dos Deficientes Visuais na cidade da Beira, província de Sofala, reabre e volta a receber estudantes após o encerramento. Luís Mino, diretor dos Assuntos Sociais em Sofala, fala do processo. Nós estamos numa fase de retoma das atividades no Instituto de Deficientes Visuais, como resultado da intervenção do nosso governo, portanto, do governo de Moçambique. Intervenção esta que foi feita a vários níveis, por um lado, do ponto de vista administrativo, com a criação de uma unidade gestora beneficente, e a intervenção do governo de Moçambique também foi em alocar
recursos financeiros para a retoma das atividades, e uma parte destes recursos financeiros permitiu a cobertura das despesas de energia, a reposição do sistema elétrico que ficou obsoleto e também vandalizado durante algum período, e isto tudo, portanto, era para atender precisamente aos alunos que têm deficiência visual. Eduardo Macário, diretor do gabinete da Secretaria do Estado de Sofala, diz que o investimento, que custou mais de 2 milhões de meticais para o executivo de Sofala, constitui um ganho no que diz respeito à luta pela inclusão de pessoas com deficiência naquela parcela do país. Dizer que o Instituto esteve realmente fechado durante muito tempo, por razões que agora já não interessam abordar, mas enquanto esteve fechado foi nossa preocupação vê-lo a funcionar, porque tínhamos um grupo de concidadãos que estavam a ficar tanto prejudicados com esta situação. Também todos nós estávamos a ficar prejudicados. Começava a se criar alguma situação de isolamento de grupos. E fizemos muito esforço, conseguiu-se liquidar também com o apoio de parceiros, não é? Movimentaram-se alguns recursos, mobilizaram-se outros, conseguimos liquidar. Portanto, neste momento estamos numa fase de conclusão de tudo quanto é necessário para arrancar com toda a força. Portanto, é um grande ganho para nós, é uma das maiores vitórias que nós conseguimos para este ano e talvez até para este quinquênio nesta área de inclusão. Com a reabertura deste instituto, acredita-se que os índices de mendicidade por parte deste grupo social poderá reduzir, disse Macário. Bem, temos várias correntes, não é? Temos várias correntes para a resolução deste mal. A primeira questão é esta formação que estamos a dizer. Já temos o Instituto aberto, dá para dar uma formação de modo a empoderar as pessoas com conhecimentos e capacidades de modo a tornarem-se autossuficientes. Segundo, o outro aspecto é que já se criou um centro, portanto, sim, em que todo aquele que tiver a possibilidade de fazer alguma doação vai ao centro fazer a doação, de modo a que evitemos que as pessoas andem nas ruas com todos os riscos a praticar a mendicidade. José Salifo, delegado da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, ACAM, em Sofala, não escondeu a sua satisfação com a reabertura deste estabelecimento de ensino, que até então é o único no país. A paralisação do Instituto de Deficientes Visuais, como é óbvio, que é a única escola ao nível do país que recebe, forma as pessoas com deficiência visual, nós em particular. Então, nós não temos outra forma de esconder essa satisfação, a não que possamos agradecer o governo, primeira instância, o governo provincial. As aulas já arrancaram com mais de 200 alunos de todo o país. Mais inclusão. Nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a visão ou que nasceu sem esta faculdade. Como você a chamaria? Portador de deficiência, cego ou deficiente visual? Deficiência visual. Tens a certeza? Absoluta. Porque eu acho que é mais correto chamar assim, porque eu acho que chamando de cego seria assemelhado como bullying. E portador de deficiência visual, eu acho que por causa da expressão portador não se enquadra. Então, por mim, eu ficaria com deficiente visual. Não vais mudar? Não, tenho a certeza. Para mim é portadora de deficiência visual. Por quê? Eu acho a melhor forma de dizer sem querer ofender também. Não vais mudar? Não. Tens a certeza? Absoluta. A palavra certa é cego. Pessoa portadora de deficiência visual e deficiente visual são expressões pejorativas. Use sempre a palavra cego. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência visual. Assim foi o Dicionário Inclusivo. Até a próxima edição. Mais inclusão.
Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode seguir-nos, para tal só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e o nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Estive na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Motopuiz Rubi Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão.